o Senhor possa estar dando-lhe graça nessa tarde. Senhor, eu te louvo pela minha irmã, pela sua família, por aquilo que o Senhor tem feito através, ó Deus, da família da Cibele aqui em Braga, e também, ó Deus, por toda a experiência, toda a vivência que a Cibele já passou, ó Deus, na disciplina dos seus filhos, e que agora, pela graça do Senhor, ela pode partilhar isso, não mediante aquilo que simplesmente vivenciou, mas sobretudo aquilo que ela tem aprendido da Tua Palavra. Concede-lhe graça, sabedoria para esse tema tão necessário, tão importante, tão relevante, que faz toda a diferença nas nossas vidas como pais. E pedimos assim, ó Deus, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Esse assunto é oportuno não só para as mães que têm filhos pequenos, mas também para aqueles que já têm filhos maiores, para avós, não é? Agora eu também vou ter o meu papel de avó, em breve, espero eu. E especialmente para quem tem filhos que ainda não despertaram para esse assunto, da questão da disciplina. Porque eu conheço muitas histórias, uma, por exemplo, de um adolescente que nunca levou uma... Como é que chama aqui, Isa? Tareia, pronto. Nunca levou uma tareia dos seus pais. E quando descobriu sobre esse assunto, né, na Bíblia, os pais, com 14 anos de idade mais ou menos, ele era adolescente, começou a bater nos seus filhos e o filho agradeceu. Porque a partir dali ele começou a disciplinar o seu filho e ele viu que ele os amava. Né? Então, os pais os amavam. Então é um assunto que nunca é tarde, né, para tratarmos. E a Val falou dos meus filhos que já estão grandes, se brincar eu posso até bater neles. Mas também nós tivemos a experiência em relação à escola. Nós tivemos uma escola de ensino infantil fundamental lá no Brasil e já percebemos a necessidade dessa questão da disciplina, não de bater nos filhos dos outros, é claro, né, mas da disciplina como a Bíblia nos ensina. E eu quero começar então esse nosso assunto trazendo um vídeo, né, um pedacinho rápido de uma entrevista que foi feita com uma jornalista e ela vai responder um pouquinho daquilo que nós vamos conversar hoje, tá bem? Sim, senhora. Tu, até onde é que vai a liberdade de um filho perante as ordens da sua mãe? E só também para avisarmos o Passo Escolho nesse aspecto. Bom, eu em relação a esse assunto, acho que infelizmente, por causa da culpa, os filhos têm cada vez mais liberdade, o que nem sempre é bom. Porque por estarmos tão culpabilizadas, por chegarmos tarde... Não fiz isto, portanto vou dar-lhe aquilo. Vou dar isto e vou dizer lógica que sim, da compensação, não é? Sim. E essa liberdade nem sempre é muito positiva. Aliás, na maior parte das vezes não é, porque há falta de nãos, há falta de regras, há falta de dizer, quem manda aqui, lamento, sou eu. Ponto final, claro. E portanto, esta excessiva democratização da família no que diz respeito às crianças, para mim, não é muito positiva. Eu não sou especialista, mas daquilo que eu tenho visto, não traz adultos muito saudáveis. São pessoas normalmente... Dá muita atenção agora com isso, não é? Sim, porque ele é assim, ele é assado, ele tem que, ele deve... Sim, porquê? Porque só temos um filho, só temos 2 filhos. Se nós tivéssemos 14, como no tempo das bisavós, nós não íamos estar com estas mariquices em relação às crianças. Os psicólogos trouxeram, de facto, uma abordagem muito importante. Mostraram-nos que as crianças são seres sensíveis, temos que ter cuidado com elas. São pessoas, no fundo, não se pode deixar cair, não se pode tratá-las mal, porque elas são traumatizáveis. Exato. Mas, quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esta coisa de só termos um filho tornou-os preciosos. Tudo o que é raro é precioso. E fez com que os transformássemos assim, uma espécie de coisa de cristal, metal, um bibelô. Claro que não se pode fazer nada e que ele tem sempre razão. Ele tem sempre razão, não se pode dizer que não, porque ele pode ficar absolutamente traumatizado e tornar-se num psicopata, quem sabe. E és a favor da palmada? E atenção que continuamos a falar de educação de filhos. Só para também as pessoas lá em casa. Noutro contexto, eventualmente. Não, quer dizer, estamos a falar mesmo de uma sacudidela de pó, não estamos a falar de um espancamento. Claro. É bom que isto fique claro, senão tenho a comissão de proteção em cima. de nós lá à porta e eu sempre tenho 3 filhos e já me afeiçoei a eles, não os queria muito perder. Mas uma sacudidela de pó acho importante
esporadicamente. Se uma criança entra numa espiral de birra frenética e imparável, com nem o diálogo, nem o ignorar, nada todas resulta, as técnicas, né? Se calhar às tantas é preciso fazer um som, às vezes é mais um som do que propriamente uma dor, um som que choque e que espante para acabar com aquilo. Portanto, acho que sim, quer dizer, eu levei bastante e não penso que esteja em risco de sair para a rua matar pessoas. Falar um pouco disso, a questão do não, né, a questão da violência, que muitas vezes é dito, né, quando se proíbe a questão da disciplina física, mas aí nós vamos trabalhar nesse tempo que nós temos juntos, nesses 4 pontos aí. Nós vamos primeiro justificar a importância desse tema. Por que nós estamos falando sobre isso nas igrejas, né, ou em qualquer outro local? Então vamos dar 2 razões do porquê que nós vamos falar sobre isso, né, e porque devemos falar sobre isso. Vamos falar sobre o significado da disciplina, dar 2 bases, né, o conceito, o significado, por que a disciplina é importante. Depois falar das consequências da não disciplina, de quem não disciplina, e depois, por fim, falar dos benefícios, rapidamente, da disciplina. Então nós vamos tentar trabalhar aí nesses 4 pontos nos nossos próximos 40 minutos. Eu espero concluir nesse tempo. Bom, vamos então começar com a pergunta: por que este assunto é importante? Eu disse que ia dar o quê? 2 razões, não foi isso? Pronto. A primeira razão, porque ele é bíblico. Se está na Bíblia, nós devemos falar sobre ele, quer seja na igreja, quer seja em qualquer lugar, certo? Então, é um assunto bíblico. Nós temos lá em Efésios 6:4, diz o quê? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Nós não vamos enfatizar a segunda parte do verso, que fala da demonstração do Senhor. É importante, sim, criar na demonstração do Senhor, mas o nosso enfoque hoje aqui é criar na disciplina do Senhor, que é o que a gente vai trabalhar quando se fala em Efésios. Bom, Paulo aqui nesse texto, vocês vão perceber claramente que ele corrige 2 extremos na criação de filhos, não é? Nós temos uma primeira parte quando diz: vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, e aí é o excesso da disciplina, né? Quando você usa a autoridade para ser autoritário em relação ao seu filho e também agir com violência. E o outro lado, quando diz: mas, porém, contudo, todavia, criai-os na disciplina, que é uma ordem, e aí sim você vai ver a falta de disciplina. É por isso que ele quer corrigir esse extremo também em relação aos pais que não disciplinam. É exatamente isso. O primeiro, abuso na disciplina, pais que provocam a ira de seus filhos exagerando na disciplina física ou exercendo erroneamente a sua autoridade. E o segundo aspecto, né, então, sem abusos. E o segundo aspecto que Paulo corrige nesse verso é pais que deixam os filhos entregues a si mesmos, realizam seus desejos e jamais os contrariam. Portanto, quando leem esse verso, pense nesses 2 aspectos, né? O abuso e o excesso. Né? O abuso e o excesso e a falta, na verdade. Né? A falta de disciplina. Bom, sem omissões, não é? Por quê? Nós vimos que muitas vezes, como o vídeo que nós assistimos ainda há pouco, não se diz mais não para a criança, né? Não pode dizer não. É isso que nos é ensinado. Que os filhos hoje não podem ouvir a palavra não. Você tem que dar um abracinho, um beijinho, que aí ele vai entender. Mas na verdade a palavra não está descrita na Bíblia. E eu acho interessante isso. Eu vou ler o que está escrito neste livro, que é de um presbítero da Igreja Presbiteriana, Solano Portela, que escreveu, para quem tem acesso à literatura no Brasil, é um livro interessante para quem trabalha com a área de educação. A Fiel vai ter agora. Vai ter? Ótimo. O que estão ensinando aos nossos filhos, uma avaliação crítica da pedagogia contemporânea, apresentando a resposta da educação escolar cristã, que é o que eles defendem lá, trabalhar a educação escolar cristã. E também o Solano, se vocês forem procurar na internet, eu acho que é muito interessante vocês procurarem artigo dele também sobre o construtivismo, né? Que não é um método de ensino, é uma ideologia também que é ensinada às nossas crianças. Bom, praticada com ela, né? Então, nesse livro ele vai dizer exatamente essa questão da palavra não, e eu queria ler só esse pedacinho. Ele diz assim: não, não e não.
Será que já ouvimos isso antes? Há milênios atrás houve um outro pai, o Pai Supremo, que resumiu a sua vontade para o comportamento dos seus filhos com uma imposição de limites bem clara. Não, não e não. Não terás outros deuses diante de mim. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não, não e não. Refiro-me aos 10 mandamentos dados a Moisés e ao povo de Deus e repetidos em muitas ocasiões e em diversas maneiras durante os séculos seguintes. Portanto, a palavra não, que muitas vezes nos é dita para não dizer aos nossos filhos, não só no contexto familiar, mas também no contexto escolar, a Bíblia nos diz justamente o contrário. Nós precisamos falar com os nossos filhos o que não pode ser feito, não é? Filhos, então, ficam sem disciplinas e sem limites quando você não diz essa palavrinha mágica não. Isso desde bebê, não é? Desde pequenininho. Então, essa é a realidade dos nossos dias, né? O conceito de autoridade, né? Já que eu não posso dizer não, então ela fica entregue a si mesma, ela faz o que ela quer. Então, o conceito de autoridade tem sido derrubado em nome de uma pretensa liberdade, né? E aí vocês vão ver como consequência a desobediência civil, o desacato, desrespeito e desprezo pelas autoridades. As crianças não respeitam mais os professores, não respeitam mais, né, a polícia, não respeitam mais ninguém, nenhuma autoridade, muito menos o seu papai e sua mamãe. E vocês provavelmente já testemunharam isso nos lugares públicos onde crianças batem no rosto da sua mãe ou fazem cospe, sei lá, fazem coisas assim absurdas, né? Porque já não existe mais a autoridade, né, dessas pessoas sobre os seus filhos, né? E aí vão lá crescendo, né, jovens, né, que também são ensinados pelos meios de comunicação de massa e também pela literatura a não obedecer seus pais, a não obedecer professores, a não obedecer autoridades civis e religiosas e a viver segundo a sua própria vontade, né? Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Parece que é algo novo, não é? Mas na verdade não é, né? Se nós lermos lá esse texto do Sócrates, parece descrever a realidade de hoje. Nossos adolescentes atuais parecem amar o luxo, têm maus modos e desprezam a autoridade. São desrespeitosos com os adultos e passam tempo vagando nas praças. São propensos a ofender seus pais, monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas, comem com voracidade e tiranizam seus mestres, né? A gente tem vários exemplos, né? Nós vemos na televisão, muitas vezes o pai, a mãe sendo desrespeitado, ou mesmo na escola, professores, né? Que os alunos, adolescentes batem em professores. Eu vi vários vídeos no Brasil nesse sentido, e que é um desrespeito completo. Quer dizer, Sócrates já falava sobre isso, mas a Bíblia também já fala sobre essa questão da desobediência dos filhos em relação aos pais. E é isso que nós percebemos, né, na realidade cristã. Qual é a realidade cristã também? Será que isso é só fora da igreja ou também está dentro da igreja? Essa questão da falta de disciplina. Nós temos percebido que surge uma geração de filhos que são rebeldes dentro da própria igreja, que não obedecem aos seus pais, não é? Que não têm reverência nem temor pelos pais. Como que eles vão ter temor a Deus, que é a autoridade maior que nós temos sobre a nossa vida, se eles não conseguem nem temer ao seu próprio pai, não é? Eles não obedecem nem ao seu próprio pai. Como que eles vão obedecer ao Deus que colocou o seu pai como autoridade sobre ele? Então vai ser muito difícil. E aí vocês vão ver que esses tipos de filhos, né, desobedientes, eles caracterizaram exatamente as sociedades que estavam em decadência moral e espiritual já em meados do século I da era cristã. Não só essa questão do homossexualismo, né, mas desses desvios sexuais existentes, mas também, se vocês forem olhar na lista de pecados que a Bíblia coloca, a desobediência dos pais é colocada também como algo muito sério e que caracterizava exatamente essa decadência moral e espiritual daquela, né, comunidade. E é exatamente isso que a gente vai perceber em Romanos, e aí eu vou abrir Romanos 1, 28 a 32, onde fala lá em vários pecados, né? Paulo menciona filhos desobedientes como um dos sintomas de decomposição e declínio. Vamos ver lá Romanos 1, 28 a 32. Diz assim:
E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dor e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perdidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo ele a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, a desobediência aos pais está nessa listinha também daqueles pecados e mostrava como a sociedade estava naquela ocasião. E Paulo reafirma isso também em 2 Timóteo 3:2, não é? Que uma das marcas da humanidade em franca rebelião contra Deus é exatamente essa geração de filhos que desacatam seus pais. 2 Timóteo 3:2 diz o seguinte: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e aí continua a lista: desafetuados, implacáveis, caluniadores, traidores, e aí vai. Então, vocês vão perceber que caracteriza exatamente uma sociedade em declínio. Portanto, a ideologia de gênero mostra que nós estamos cada vez mais uma sociedade que está longe de Deus, não é? Completamente longe de Deus, mas algo que parece tão inofensivo, tão simples, que é desobedecer aos pais, também caracteriza uma sociedade em declínio moral e espiritual. Percebe? Então vamos ter cuidado com esse assunto, que ele é extremamente importante. Então a minha primeira razão que nós vamos tratar desse assunto aqui é exatamente ele. É um assunto que é bíblico, né? A disciplina aos filhos está na Bíblia. Nós precisamos trabalhar efetivamente, não só na nossa família, mas nas igrejas. Aqui nós temos representantes de outras igrejas e isso precisa ser trabalhado nas igrejas também, porque as famílias estão cada vez mais deixando de ensinar em relação a isso. Bom, segundo argumento que eu quero colocar, qual é a segunda razão por que nós vamos tratar desse assunto aqui, é porque além dele ser bíblico, ele é extremamente necessário. Não é? Vocês vão perceber ali de um lado na balança, o lado embaixo só aguentando, né, a família, a igreja, enquanto que a psicologia, a pedagogia, o governo, a sociedade, as ideologias anticristãs estão cada vez mais, né, trazendo as suas ideias, né, as suas leis, tudo isso para que a gente possa não fazer isso que a Bíblia nos manda fazer. Né? Nós vamos perceber a própria influência da psicologia moderna, como eu disse no início, que diz: não bata no seu filho, senão vai traumatizá-lo. Ele vai ficar com um trauma, o trauma para a vida inteira, e vai ser difícil tirar isso. A psicologia nos diz isso, não é? E também muitos métodos pedagógicos. Eu já citei aqui o construtivismo, né, que o Solano Portela fala muito bem sobre isso, né? O montessoriano, com essa criatura chamada Maria Montessori, uma italiana, né, que trouxe esse método também, que faz com que a criança, ela por si só, né, faça veja o que é certo e o que é errado, né? Ela que vai construir, segundo o Piaget diz, aquilo que ela percebe que é certo e que é errado, né? O Piaget, inclusive, ele nem pedagogo ele era biólogo e se meteu nessa história. Bom, então, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, é interessante, porque este livro vai tratar exatamente sobre isso, né? De teorias pedagógicas modernas que afirmam que não se deve corrigir as crianças, muito menos nem sonham com a falha. Este ensino produz, então, uma geração de jovens incapazes de assumir responsabilidade, que não resiste ao prazer carnal, que se tornam dependentes de drogas e de álcool desde a adolescência e fazem muito mais. E é verdade. Como eu disse, eu tive uma escola em João Pessoa, no Brasil, de ensino infantil e fundamental. E ao lado da minha escola, minha escola era na esquina, e na outra esquina tinha uma escola dos meninos maiores. E às vezes eu ficava só lá em cima observando os nossos alunos, né, lá de cima, e também observava outra escola. E os pais achavam que os seus filhos estavam lá no ensino secundário, né, estudar, e na verdade não, eles estavam na frente da escola a beber, a fumar, a fazer tudo que você nem imagina. Então, quer dizer, os pais não acompanhavam, não sabiam, né, o que estava acontecendo,
Mas esses jovens não estão nem aí para o que a escola manda dizer, tem que ficar, ou tem que sair, ou tem que, entende? Nem o que os pais dizem também, ou seja, desobedecem completamente. Mas o que eu quero deixar aqui claro é que há uma influência muito grande da sociedade, dessas teorias pedagógicas, da psicologia, e nós não podemos cair nesta armadilha. A Val falou no início que o nosso óculos deve ser a escritura. Eu não vou perguntar à psicóloga se eu devo bater ou não no meu filho. Eu vou olhar pela escritura o que é que ela nos diz que deve fazer, porque a Bíblia, ela fala sobre todas as coisas da vida, não é? Ela não nos deixa à mercê de uma sociedade que não conhece a Deus. Portanto, a gente precisa estar atento a isso. Então, essa influência, ela vem do lado das nossas famílias cristãs, e há também muitas interferências, né? Assim como há interferência em relação à questão da ideologia de gênero, com relação a governos, a leis, há também em relação à questão da disciplina bíblica, física, que a Bíblia nos ensina. Vocês conhecem, quem aqui é do Brasil, né, a lei do menino Bernardo, chamada Lei da Palmada, né, que foi aprovada em 2014, aquela linda, maravilhosa rainha dos baixinhos, né? Pois, estava à frente disso, e aí o artigo lá dessa lei vai dizer exatamente que não se pode disciplinar fisicamente a criança. Lógico que ninguém vai bater numa criança para violentá-la, nem para magoá-la, né? Mas para que ela possa aprender que o pecado traz consequências e que o pecado dói. Então a gente precisa ter essa lição também. E aqui nós vamos ver que em Portugal bater nas crianças também é legal desde o ano 2007, ano em que a Espanha, a Holanda, Nova Zelândia, Venezuela, Togo e Uruguai também decidiram o mesmo. Por enquanto, esse dado está atualizado porque 43 consideram ilegal bater nas crianças. Aí, sexta-feira passada, a França agora também aprovou e são 44 agora. Daqui a pouco está nos 196 países, mostrando, né, que é ilegal bater nas crianças. O primeiro país a implementar esta lei foi a Suécia. Vocês vão ver até que muita coisa boa surge ali da Suécia, né? Em 2005 e 2010, os noruegueses estavam autorizados a dar palmadas leves aos seus filhos. Em 2009, 89% dos austríacos concordavam que os pais deveriam recorrer ao castigo corporal o mínimo de vezes possível. E nas Bahamas proibiram essa prática em 84, mas voltaram a autorizá-la em 91. Apesar de Portugal ser aprovada essa lei, vocês viram lá o que a jornalista falou naquele vídeo, né? Que logicamente bate quando necessário. E tem um ditado aqui que eu acho que os mais velhos devem conhecer, né? A Laidinha e outros mais. Quem dá o pão, dá a educação. E um pão na mão e um pau na outra, não é? Essa tem sido, espero, a prática de alguns para poder também orientar. Eu quero enfatizar aqui o seguinte, que nós não estamos incentivando a se bater nas crianças. O que nós queremos é que, se no processo de admoestação a criança ainda não conseguiu ser trabalhada, logicamente, a última etapa é você ir para a disciplina física, tá certo? Mas não se pode tirar isso da frente. O nosso foco é dizer, é necessário também, tá certo? Porque a ideia é tirar isto da frente. E agora, eu estava comentando aqui com o Rubi, né, que a Marilena até me chamou a atenção, que sexta-feira agora, também na França, né, foi proibida em lei pais de darem palmadas às crianças, né? E o interessante é, eu vou ler esse pedacinho aqui, esta proibição de bater em crianças foi proposta pela ministra de quem? Da igualdade de gênero. Exatamente, da igualdade de gênero. Vejam que tem relação. Eu não vou disciplinar fisicamente meu filho desde cedo, se ele vier com ideias erradas. Não é? Marlene, essa criatura, disse que os pais estão enganados ao acreditar que gritar, dar palmadas, ou apertar as orelhas, menino, fica quieto, das orelhas, são formas apropriadas de afirmar sua autoridade. Né? Eles querem tirar a autoridade dos pais de todo jeito, né? E deixar que a escola e o governo é que eduquem os seus filhos. E nós não podemos permitir isso. Então, a primeira-dama francesa
também deu apoio à nova lei, já alguns deputados conservadores e de extrema direita condenaram. Nós somos tratados como extrema direita, né? Então, é dessa forma que a gente tem sido tratado. Pode falar. Só para dizer que o Emmanuel Macron e o Brigitte Macron nem sequer são pais. Sim. Aliás, neste momento, os países, a maior parte dos governantes dos países que estão a aprovar estas coisas, nomeadamente do Canadá, nenhum deles é pai, nenhum deles tem filhos. Mas isto também nos devia fazer acordar um bocadinho, não é? Mas querem cuidar dos filhos dos outros, não é? Pois é. Aí eu coloquei essas charges aqui, interessante, não é? Você está lá com o seu filho numa loja, e aí, quero um tablet, aí o vendedor compra logo, né? Ou vão pensar que a senhora bateu nele. E aí pode ser preso, né? Por conta disso. Bom, nós vamos passar esse vídeo. Esse vídeo mostra a atitude de um policial frente a essa questão da palmada. Vamos ver, interessante? Uma excelente atitude. Recebemos uma denúncia de abuso infantil. Eu não chamei a polícia. Eu chamei. Ela me bateu com um cinto. É verdade, senhora? Eu descobri pelo professor do Daniel que ele tem matado aula. E quando eu perguntei, ele mentiu pra mim. Aí eu bati nele. Vem cá. Quando isso aconteceu? Há um tempinho. Quantas vezes te bateu? 3 vezes, bem na minha bunda. Bateu em outro lugar? Não. Ela te bateu com um punho ou outro objeto? Não, só com o cinto. Já aconteceu antes? Não. Tá, me dá o cinto que eu vou levar como prova. Eu senti que precisava. Ele tem se comportado muito mal. Eu vou ser presa? Denunciou sua mãe à polícia porque está te disciplinando por faltar à escola? Isso é abuso infantil, eu tenho direito. Quem te disse isso? Meus amigos. Bate nele de novo. Você recebeu um mau conselho dos seus amigos do parque, garoto. Nunca denuncie sua mãe à polícia. Se fosse a minha mãe, estaria me chamando do chão. Se eu tiver que voltar aqui porque você matou a aula, eu vou pegar esse cinto e bater em você, entendeu? John. Vá pra dentro. Tenha um bom dia. Como bateu? Quantas vezes bateu? Não é? Isso é importante. Nós não vamos tratar desses detalhes. O livro que é interessante vocês lerem sobre isso é o livro Faça Contar Até 3, tem esse, tem a da Simone também, que é Simone Quaresma, que é aquele que eu falei no início. O que toda mãe gostaria de saber, né, sobre disciplina bíblica, também fala desses detalhes. Este livro também, muito bom, do Ted Tripp, o Pastoreando o Coração da Criança, também vai entrar nesses detalhes do quando, do como, que idade. É importante quem vai ter filhos, por exemplo, se preparar em relação a isso, não é? Quem já os tem também. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Nós queremos simplesmente mostrar a importância de tratarmos esse tema, né, com seriedade. E aí nós temos 2 razões. Quais foram elas? Primeiro, porque ele é bíblico. Segunda razão, porque ele é extremamente necessário. Porque nós recebemos influência e interferência do mundo, do governo, da sociedade, da psicologia, da pedagogia. Nós não podemos, como cristãos, nos deixar à mercê dessas influências e interferências, certo? Nós temos o dever e o direito de educar os nossos filhos, sem essas interferências. Bom, então nós vamos agora passar para um segundo ponto, que é a questão do que significa disciplina. Eu disse que ia dar 2 bases, né? 2 conceitos, digamos assim, 2 significados. O primeiro é, muita gente, quando a gente fala de disciplina, logo dá a ideia de que nós odiamos os nossos filhos quando batemos o nosso filho, né? Parece sinal de ódio e não de amor. Não é isso que acontece? Porque eu estou a bater, logicamente tem aqueles pais que batem com violência para extravasar a sua raiva. Não é essa disciplina que a Bíblia ensina. Não é. Mas nós percebemos pela Bíblia que a disciplina que Deus requer de nós, não é? Está lá e mostra que é um sinal de amor, né? Vamos ver lá em Provérbios o que é que diz.
Provérbios 13, está ali, né? 13, 24, que diz o seguinte: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E é importante vocês lembrarem que essa palavra aborrece aqui significa o quê? Ódio, não é? A palavra, a sua origem é essa. Quando diz lá que Deus aborrece o divórcio, Deus odeia o divórcio. E Deus odeia, né? Você odeia o seu filho, na verdade, se você não o disciplina. E você o ama se você o disciplina. E aí a gente vai perceber que tem vários outros textos na Bíblia também colaborando com este, que diz o seguinte: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. E também em Hebreus, um texto muito conhecido, 12, de 6 a 8, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Há sim filhos que o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Portanto, muitos filhos querem ser filhos. Por isso que é importante corrigi-los, mesmo que ainda estejam numa idade mais avançada, como eu disse no início. Provérbios então mostra exatamente essa diferenciação, não é? Disciplina é igual a amor. E a falta de disciplina, não disciplina, segundo o que a Escritura diz, é igual ao ódio, né? Instruir e corrigir a criança desde cedo para que aprenda o caminho da vida, é uma demonstração de amor. E reter a vara, ou seja, não bater com a vara, ou seja, deixar de corrigir a criança, é uma prova de ódio. E o ódio, como diz lá o Paiva, né, me impede de bater em meu filho, e o amor me força a bater nele. Bom, esse é o primeiro aspecto do significado da disciplina que eu queria deixar, né? A primeira questão: você disciplinar seu filho, você está demonstrando que o ama. Este é o significado. Disciplina é igual a amor. Outro aspecto, né, em relação ao significado da disciplina, e aí a gente vai na questão conceitual. A palavra disciplinar, paideia, é usada no Novo Testamento no sentido de treinar, né? No grego antigo significa treinar um rapaz, uma criança, né? Agora, é importante dizer que o que não é disciplina, né? Antes de dizer o que é, não é? Eu já comentei isso aqui, mas disciplina não é descarregar sobre os filhos a nossa ira e frustração sobre o que fizeram, mas corrigi-los com fins de treiná-los, não é? Quantas vezes nós já fizemos isso? De corrigi-los, descarregando a nossa raiva porque fez algo que não nos agradou, não é? Ou quebrou algo precioso nosso, ou fez do tipo, né? Você acabou de ganhar um presente maravilhoso, caríssimo, e a criança pequena, você disse, não faça isso, ele foi lá, fez e quebrou. E aí você o corrige por raiva, porque quebrou o seu jarro precioso. E na verdade a sua correção não deveria ter esse propósito. O propósito é, ele me desobedeceu a papai ou a mamãe, consequentemente desobedeceu a Deus. Sempre o propósito é a desobediência ao Senhor, na medida que ele desobedece ao pai ou à mãe. Então a correção ela precisa ser feita com propósito, né? Ao fim de treiná-los e mostrar, não, meu filho, não pegue nessa ficha, não pegue nisso, não pegue naquilo, por isso não é importante sim, né? Treiná-los, aí logicamente quando ele não consegue obedecer aquele não, porque você vai dar as razões do não, o porquê do não, você logicamente vai ter que ir para uma disciplina física, que é o que a Bíblia nos mostra, né? Que o conceito envolve o uso da vara, não é apenas disciplina verbal, não é? Então, amar os filhos e corrigi-los, segundo a gente viu lá em Hebreus, são compatíveis, não é? A disciplina bíblica envolve, então, ensino, repreensão, correção e o aspecto que eu estou a destacar, já que a gente não consegue falar sobre todos os aspectos da disciplina, o uso adequado da vara. E aí eu trouxe uma frase do Ted Tripp que diz assim, dando um conceito sobre a vara. A vara é um pai com fé em Deus e com fidelidade para com seus filhos, que assume a responsabilidade do uso oportuno com
comedido e controlado da punição física, a fim de enfatizar a obediência a Deus, assim resgatando seu filho de continuar em sua insensatez, a estultícia do seu coração até a morte. Perceba o que eu destaquei aqui: o uso oportuno, comedido e controlado. O como eu tenho que fazer isso? De forma, no local certo, de forma oportuna, comedido, sem extrapolar, né, sem violência, mas com firmeza, e controlado, porque o Espírito Santo é que tem que controlar, e não a sua raiva que tem que controlar naquele momento. Portanto, o uso tem que ser, né, bem controlado. E também o objetivo aqui, a fim de, foi o que eu destaquei, a fim de quê? Enfatizar a obediência a Deus. Esse é o principal ponto, não é? Não apenas obedecer papai e mamãe. E aí nós colocamos aqui o texto de Provérbios 22:15, que diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E é exatamente o que nesse conceito diz atrás, né, no final. Resgatando o seu filho de continuar em sua insensatez, a estultícia do seu coração até a morte. Então a disciplina, a vara da disciplina, não é só a disciplina, a vara da disciplina vai afastar a loucura, a insensatez, a estultícia que a criança tem desde que nasce, não é? Portanto, as consequências da não disciplina. Nós vamos ver uma historinha rápida para mostrar de uma forma geral a principal consequência de não disciplinarmos os nossos filhos. E aí eu vou começar com essa história. Era uma vez um rei que teve muitos filhos. O rei gostava especialmente do segundo filho e nunca o contrariou. Tudo que o menino quis, desde cedo, o rei lhe deu. Isso a gente já percebe em algumas famílias também, não é? Sempre fez os gostos do menino. Quando esse menino cresceu, descobriu que seu irmão mais velho seria o rei no lugar de seu pai. E como nunca foi contrariado e sempre teve os gostos feitos pelo pai, resolveu ele mesmo que seria o rei. Armou uma rebelião e tentou usurpar o trono do pai, a fim de tomar o lugar do irmão mais velho, que tinha direito à coroa. Tudo acabou numa grande tragédia para toda a família, com a morte violenta do rapaz. Quem foi esse rei? Quem foi esse rei? Essa é a história que vocês vão encontrar lá em 1 Reis, depois leiam detalhadamente, né, do capítulo 1, de 1 a 53. Então está lá a história do rei Davi e do seu filho Adonias. E percebam o verso 6, o que diz lá. Davi nunca havia contrariado seu filho Adonias. Nunca. Existem pais assim que nunca contrariam seus filhos? Sim, claro. E aí vamos ter consequências. A questão aqui é que a consequência foi a morte violenta do rapaz. Mas o grande problema é quando é a morte eterna. Este é o grande problema. E é exatamente isso que a Simone Quaresma, daquele livro que eu indiquei, quem puder assistir esse vídeo também, que ela tem sobre evangelizar os filhos da aliança, com base no livro do Joel Bick, ela diz o seguinte, que os cristãos têm falhado exatamente em produzir novos cristãos. Nós vemos aí os muçulmanos sabem produzir os filhos, né? Doutrinam e aí. Bom, e nós cristãos temos falhado. E aí ela coloca alguns possíveis motivos. E é exatamente o que está aqui descrito. A falta de conhecimento de uma doutrina chamada depravação total do homem. Aquele bebezinho lindo, aquele anjinho, aquela coisa maravilhosa que parece que não tem pecado, é pecador. Não é? Pecador desde que nasce, como diz lá Davi. Então muitos pais acham que porque o filho nasceu no evangelho, na igreja, é filho de pastor, é isso, aquilo, que o filho não é pecador. Ele precisa ser urgentemente, ele precisa conhecer o evangelho desde cedo, para que ele possa ser salvo, não é? O próprio Joel Bick, neste livro, ele diz, olha, eu sei que a salvação não depende de mim, nem da minha esposa, nem de pai algum. Não depende, é obra do Espírito Santo. Mas nós devemos trabalhar como pais, como se dependesse de nós. Nós devemos trabalhar como se dependesse, como se fosse, né, se ele não for salvo hoje, né, nós vamos
ter problemas para o amanhã e pode ser a morte eterna do seu filho, não é? Então ela diz que o motivo de cristãos não produzir outros cristãos é exatamente essa falta de conhecimento da desgraça em que a alma dos nossos filhos se encontram. É interessante, vocês vão ver aqui nesse vídeo como são astutos os nossos filhos, né? Faz tudo aquilo que vocês imaginam, não é? Para que eles possam... Pronto. Então, o problema da criança, às vezes, não é a falta de informação. Você até educa, ensina a Bíblia, né? Instrui nos caminhos do Senhor, etc. O seu problema é que ela é pecadora, né? Ela nasce em pecado e exige coisas dentro do coração do mais doce bebezinho que podem levar à sua destruição. Por isso que a Bíblia é enfática em relação a isso, né? A disciplina. Diz assim em Provérbios 23, 14 e 15: não retires a disciplina da criança, pois se a futigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a futigarás com a vara e livrarás o quê? A sua alma do inferno. Então querem tirar isso de nós também. Nós disciplinarmos nosso filho, porque nós podemos, através da disciplina física, também, não é? Tirar a alma, livrar a alma dos nossos filhos do inferno, não é? É como eu disse, é obra do Senhor, mas nós devemos trabalhar como se dependesse de nós a salvação deles desde o ventre. Quais são os benefícios da disciplina? E aí a gente parte para o final. E eu coloquei três versículos apenas para mostrar desses benefícios e pedir para 3 pessoas lerem esse versículo. Então eu queria quem está com Provérbios 22, 15 possa ler, né, para mostrar um dos benefícios da disciplina. Qual é? 22, 15. É, Provérbios 22, 15. Até 29. Mas tem outro 22, 15. Estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que é que acontece? A vara da disciplina, nós já lemos esse verso, não é? Afasta o pecado, a estultícia, a tolice, a estupidez do coração da criança. Certo? O outro, Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. O que a vara traz? Sabedoria, né? Torna um filho amadurecido e sábio e não traz vergonha para sua mãe. No supermercado, no ambiente público, em lugar nenhum. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou porque isso marcou bastante em relação aos nossos filhos, né? Especialmente o mais novo, que é mais, sempre foi mais peralta. E um dia ele foi sair com a minha irmã e o meu sobrinho, tinha 2 anos de idade, meu sobrinho, e meu filho 8 a 9 anos mais ou menos, e foram no shopping. E aí no shopping esse meu sobrinho, hoje minha irmã, graças a Deus, é evangélica, é cristã e conhece da Bíblia sobre esse tema, mas na época não, na altura não. E esse meu sobrinho de 2 anos cuspiu minha irmã no shopping, fez, né, queria uma coisa, aquela coisa que a gente já conhece, de cós salteado. E aí minha irmã não fez nada, mas meu filho, de 8, 9 anos, ficou morto de vergonha com aquilo. Não era mãe, ele traz vergonha para a mãe, né? Mas o meu filho ficou envergonhado com aquilo. E na ocasião, quando eu fui buscar, ele me contou o episódio e disse: olha, eu fiquei morto, mãe, eu fiquei morto de vergonha. E depois ele soltou uma frase que eu gravei até hoje. Ele disse: hoje eu percebo, né? Graças a Deus, na verdade ele disse assim: muito obrigada, eu chamo mãe e pai, porque vocês nos disciplinam. Ele percebeu naquela ocasião a necessidade de disciplinar, e foi quando eu disse: agradeça a Deus, porque foi Deus que nos despertou para fazer esse tipo de coisa com vocês, porque se fosse depender de mim e seu pai, nós não conseguiríamos, né, disciplinar, mas Deus nos orientou desde cedo a isso. Então eles já percebiam na infância deles, pequenos, como o pai ou a mãe disciplinaram os seus filhos. Inclusive na escola também, quando nós recebemos os alunos, né, nós sabíamos claramente, os
pais cristãos que não disciplinavam os filhos e iam para a escola de forma, que não obedeciam os professores, e os pais que disciplinavam seus filhos, estava claro. E isso tem consequências, você colhe o fruto lá na frente, quando você disciplina da forma adequada, é claro. Por fim, o último benefício é Provérbios 29:17. Quem está com esse verso, por gentileza, leia. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Pois. Filhos disciplinados trazem o quê? Descanso aos pais. Olha eu hoje aqui, estou descansada. Meus 2 filhos casados, graças a Deus, escolheram suas esposas e tivemos um percurso com eles. Na verdade, não como a Val falou no início, não houve ausência de disciplina. O meu fato já foi o oposto. Eu disciplinei até demais, foi o excesso. Então, nem parece essa criatura tão doce, bem mas é verdade. Então, eles, graças a Deus, tiveram benefícios, porque o Senhor promete isso em sua palavra, Portanto, para finalizar, nós trouxemos aqui 3 implicações para a gente poder pensar sobre isso, Quais são as implicações da disciplina ou da não disciplina, Primeiro, uma criação inadequada, correta, fundamentada na Bíblia, produzirá os frutos no tempo próprio. Fundamentada na Bíblia, é isso que eu quero destacar. Não no que o mundo diz, não no que a lei dos outros, nos dizem, porque a lei de Deus nos diz outra coisa, e não no que a sociedade nos impõe, mas fundamentada na Bíblia, vai produzir os frutos no tempo próprio. O oposto também é verdade. Infelizmente, irmãos, quem descuida da criação bíblica de seus filhos colherá frutos. Quem educa o seu filho não é a escola, não é a igreja, não é a escola dominical, não, é você, papai e mamãe, Cuidado, talvez os problemas que possuem com seus filhos sejam decorrentes de suas falhas como pais. Isso é um ponto que a gente precisa pensar. Segunda implicação, logicamente, sempre vamos depender da graça de Deus, Os filhos podem até crescer amando a Deus, inspirados por pais que apesar de pecadores e falhos, ensinaram-lhe a Bíblia, o amor na vida diária, etc. Mas é importante que a gente saiba que só Deus, a sua graça, pode nos dar a vitória, para que os nossos filhos lá na frente não venham se desviar do Evangelho e sejam filhos desobedientes aos pais, Lembre-se, todos nós falhamos em nosso papel de modelos, de líderes, de encorajadores, de disciplinadores. Vamos falhar sempre. Então dependemos da graça do Senhor sobre a nossa vida. E por fim, precisamos reavaliar como estamos usando o nosso tempo, à luz do mandamento da palavra de Deus, para criar os nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor. Porque muitas vezes, o que é que fazemos? Deixamos a criação dos nossos filhos, como eu disse anteriormente, com os outros, com a babá, com a avó, com os outros, com a escola. Ele passa muito mais tempo com a televisão. Eu posso dizer isso porque eu fiz, na época que nós tínhamos escola no Brasil, eu fiz uma pesquisa, porque no Brasil se costuma normalmente colocar as crianças no período da manhã na escola. E como eu estava numa outra capital que era diferente, os pais gostavam de colocar à tarde o filho, eu fiquei sem entender. Por que os pais só colocavam à tarde? De manhã não tinha aluno nenhum e à tarde ia lotar de aluno. Eu ficava sem entender e comecei a pesquisar sobre isso. E a resposta que eu tive foi porque a tarde é mais longa. Por que coloca a tarde? Porque a tarde é mais longa. Sabe o que significa? Porque eu me livro mais do meu filho o máximo de tempo possível. Deixo na escola, para a escola criar e educar. De manhã eu deixo ele acordar tarde, eu boto em cima da televisão, para poder ficar assistindo, depois do almoço, depois jogo para a escola. Me livro o mais rápido possível. Não, nós temos que priorizar o tempo dos nossos filhos, Eu não vou nem começar a falar, porque senão eu vou chorar, porque na minha época eu não tinha esse entendimento. Eu trabalhava fora, eu chegava tarde, em casa, meu marido corria para casa para pegar os meninos acordados, para ensinar a Bíblia, para ler junto, para orar junto, enquanto eu estava a trabalhar fora. Eu me arrependo por isso e muito. Então, por isso que eu posso dizer com autoridade, porque eu falhei também em relação a essas coisas e jamais hoje eu abriria mão desse tempo com os meninos. Jamais, porque se você não estiver, é como nós vimos na palestra anterior,
Nós temos que estar o tempo inteiro com os nossos filhos, porque a escola está doutrinando contrariamente à palavra de Deus. E nós precisamos ensiná-los segundo a sua palavra. Não deixar a criação dos nossos filhos com a avó, com o babá, com a escola, com a igreja. Não. Bom, por fim, eu vou deixar um vídeo do John Piper, que ele vai responder uma pergunta, né? Acho que está ali, de uma pessoa que diz, mas Jesus bateria uma criança? Esse vídeo não tinha nas palestras iniciais. Eu pus depois o depoimento de uma jovem mãe com uma criança pequena que disse que disciplinava seu filho com um abracinho e não fisicamente. E aí eu lembrei que, de fato, Jesus, ele foi, assim, não foi disciplinado porque Jesus não tinha pecado, né? Mas ele sofreu fisicamente, né? Uma dor muito grande, não é? E será que Jesus faria isso com a criança? Deixar vir os pequeninos, né, que ele disse? Será que ele bateria uma criança? E John Piper responde, eu achei a resposta espetacular. Então, com esse vídeo nós terminamos a nossa palestra, para que vocês possam refletir sobre este assunto. Would Jesus spank a child? If so, where would you point someone biblically who can't imagine him doing this? If Jesus were married and had children, I think he would have spanked the children. And I think the place that I would go to help a person see that he would, when they can't imagine that he would, is number one, to Matthew 5, where he said, not a jot nor a tittle will pass away from the law until all is accomplished. In other words, all the law and the prophets stand until they're done, and the law says, spare the rod, spoil the child. That's a paraphrase. The book of Proverbs says, if you withhold the rod, you hate your son. Jesus believed the Bible, and he would have done it. Now, that does not address the heart of the issue. The heart of the issue is, why does this person feel this way? What worldview inclines a person to think that you shouldn't spank a child? Where does that come from? Well, it comes straight out of this culture, I think. It's just, there's a sign that used to be on the side of the 35W bridge on the right as you go north, and the sign simply said this: never, 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 never hurt a child. See that sign? That's all it said. And spanking is equated with hurting children. It's against the law in Sweden to spank a child. It's against the law, I think, in some states in America, I'm not sure, that to spank a child. Well, I will go to jail over that issue. I mean, Talitha's almost to the point, I mean, she is to the point where I don't think in terms of spanking my 13-year-old daughter anymore. But I did when she was little. And, I mean, I could give a whole theology of spanking here, but maybe boil it down to why does this person feel squeamish? And my guess is it's a wrong view of God. I mean, deep down, does this person believe that God brings pain into our lives? Because Hebrews 12 makes the direct connection between God disciplines every son whom he loves and spanks everyone that he delights in. My paraphrase. And the point there is suffering. God brings sufferings into our life, and the writer of the Hebrews makes the connection between the parenting of God of his children through suffering. Well, this is a wrong view of God. God uses suffering to discipline his children. So do we. Now, you don't damage a child. You don't like that and a big black eye or break his arm. Children have little fat bottoms so that they can be whopped. When my sons
were 3 and 4 years old, at their worst stages, drawing with orange crayons on the wall. They knew what was going to happen. So one day, just give you an illustration of how this works emotionally. I found an orange mark on the wall in the hall upstairs from a crayon, just about Barnabas's height. And he's 3 or 4. And so I get Barnabas, I said, come here, Barnabas. Did you make that mark on the wall? Yes. At least he's honest. I said, we have a rule against that. You know you cannot draw on the wall with your crayons. You're old enough to know that. Yes. So what should happen? Spanking. I said, that's right. So I take him in the room. What? You know, I'm loving this kid to death. Swap. And he cries easy, so he cries. And when he's done crying, big hug, and I say, don't do that again, okay? Daddy loves you. We don't mark on the wall, okay? 3 minutes later, bouncing off the walls with happy, happy, happy. Now, if I had said to him, you go into your room and you sit there and you stay there until you feel appropriately guilty, and then we'll see if you come out and do the right thing. What a wicked way to punish a child. I mean, spanking is so clean, it's so quick, it's so relieving. A kid feels like he's done atonement and he's out of there and happy. These modern, I sound like a real old-fashioned guy now. These modern, you know, time out, go sit in the corner and say, baloney, give me a spanking, I want to go play. I just think spanking is really healthy for children. And it is a measured deliverance of a non-damaging act of mild pain that makes the child feel the seriousness of what he's done. It is not beating. It's not abuse. There is a clear difference. The very word spank exists because there's such a thing as a loving way to whop a child on his behind or his chunky thigh. E, de fato, mostrar que o pecado tem suas consequências, dói, mas é preciso que eles possam perceber isso desde cedo também. Para não tratar o pecado com levianidade, exatamente, mas com seriedade. E eu sei que tem um testemunho de uma mãe que assistiu a nossa palestra e que saiu da nossa palestra dizendo, agora eu percebo, né? A seriedade do pecado, e eu preciso tratar isso nos meus filhos. Não é? Traz consequência, eu preciso cortar esse mal logo cedo, desde cedo.